Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima, da Academia Fernandinho Beltrão, e aqui está o meu amigo Cristiano Torres, também da Academia Fernandinho Beltrão, e nós vamos fazer essa live aqui de matemática. É um projeto que vocês podem acompanhar, bem legal, que nós vamos trabalhar nas terças-feiras, de 7 da noite até 8 da noite, sempre isso, um tema importante para o Enem. Então, hoje o tema é proporcionalidade, que é muito importante. Vocês vão ver como aparece isso, como isso faz a diferença para você na prova do Enem. Historicamente, se você olhar isso aí, você vai ver que aparece demais, há uma incidência muito grande nessa prova de matemática do Enem. Então, não podemos fechar os olhos para isso. Então, nós vamos ter esse primeiro momento de proporcionalidade e você vai ver que é bem significativo e que você vai conseguir entender o conceito de proporcionalidade. Não é a ideia que as pessoas aplicam muito a ideia e finda tendo problemas nas questões, a gente vai mostrar isso, e também a regra de 3, que vai ser uma consequência desses conceitos de direta e inversamente proporcionais. E aqui comigo, com a grande honra, esse cara aqui, massa, que eu tenho muita admiração, o nosso professor Cristiano Torres, que está sempre aí comigo, a gente sempre conectado, e ele vai dar uma partezinha aí também muito importante, falar bem de escala, e ele vai falar mais aí para vocês do que vai acontecer. Se liga, aproveita, que aqui, ó, sabe bastante e vai mostrar para você também o caminho das pedras. Tá certo, galera? Obrigado aí. Vamos lá, Cristiano, fala aí, tudo bom, meu irmão? Tudo bom, Rui? Boa noite a todos que estão participando dessa live conosco. Com certeza vai ser um momento muito rico, porque esse projeto que você está encabeçando agora aqui na academia, né? Essa Matemática Plus, que vai trazer todas as terças-feiras, durante uma hora, das 19 às 20 horas, os temas mais abordados, mais recorrentes na prova do Enem. E com certeza a gente vai estar aqui, olha, de braços abertos, esperando a todos nessa grande caminhada. Toda semana, né, Rui? Pessoas que vão estar com vocês aqui, convidados, que vai dar dinamismo, tá certo? E vai ser as atrações dessa grande aula aí, tá certo? Que você está encabeçando. Mais uma vez, parabéns, obrigado pelo convite. Vamos que vamos aí para essa aula massa. Eu queria também dar um beijão aí, olha, as pessoas que estão mandando mensagem, a Júlia Rocha. Beijão, Júlia. Natália, forte abraço, hein? A gente está aqui, olha, muito feliz com a presença de vocês. Então, mandem aí também suas dúvidas, seus comentários, os coraçãozinhos. Fiquem aí participando também conosco dessa live, porque essa live é de vocês. É isso aí, galera. Inclusive, hoje é o aniversário de Lulu, minha filha. Parabéns, Lulu. Felicidades, filha. Te amo. Já já a gente vai comemorar aí. E vou fazer até um desafio aqui, que quem acertar uma questão vai ganhar um pedaço da torta de Nutella de Lulu. Mas vamos lá, galera. Agora vamos para a matemática. E começando aqui, ó, a gente vai falar na importância disso aí, logo, só para você ter uma ideia do quanto isso é importante. Não é verdade, Cristiano? Para você ver que isso não é uma aula aleatória, não é algo que vai acontecer por acaso. Isso aqui, pessoal, é algo que vai ser muito significativo. Vê, ó, você vai assistir durante uma horinha aí, então, bem dinâmico, as questões bem direcionadas. Depois vai ter um materialzinho aí, viu, para você fazer 10 probleminhas e pá, e na outra semana, e assim vai, até o Enem, beleza? Semanalmente. É algo pensado pedagogicamente para você. Vê como é importante aqui para você. O Enem é baseado nas competências e nas habilidades, não é verdade? A habilidade está com o saber fazer, né? E a competência é reunir essas habilidades. Um exemplo disso aí, de competência e habilidade, rapidinho, só para a gente partir aí para a matemática, é que você tem assim, ó, um jogador de futebol, aquele que cabeceia bem, é uma habilidade. Mas aquele que cabeceia bem, chuta bem,
marca bem, ele é competente, porque ele tem várias habilidades, e a gente vai desenvolver isso em você, as habilidades, não é verdade? Então, ó, Exato. Cristiano mostrou aí, não foi, Cristiano? Que se Sim, você olhar agora aqui, a gente está falando de 25% praticamente da prova de matemática do Enem. Então, Cristiano, fala aí com eles, galera. exato, Rui. O aluno sempre pergunta a gente, Cris, o que é que eu devo estudar para a prova do Enem? Então, como você bem frisou, a quantidade, o percentual, tá certo, associado ao tema dessa aula de hoje, é na ordem de 25%. E quer saber também o segredo, o mapa da mina do tesouro dessa prova do Enem? É você conhecer as competências na área de matemática, que são 7, e as habilidades, que totalizam 30. Então, se você acompanhar muito bem esse conteúdo, tá certo, associado às competências e às habilidades, você vai perceber todo o desenrolar, o desenvolver da prova. Um exemplo é essa competência 3, que traz como principal característica a construção de noções de grandezas e medida para a compreensão da realidade e solução de problemas do cotidiano. Percebam as questões contextualizadas que aparecem na prova do Enem. E eu quero frisar para vocês essas 3 primeiras habilidades dessa competência 3. A habilidade 10, identificar relações entre grandezas e unidades de medida. A 11, utilizar a noção de escala na leitura e representação de situação do cotidiano. É por isso, Rui, que todo ano tem uma questão envolvendo escala na prova do Enem. E a prova desse ano não será diferente. Você concorda comigo? Isso mesmo, porque todas as habilidades são contempladas. E isso aqui é para mostrar para vocês que a gente está fazendo tudo conectado. Vê, cara, as questões não são elaboradas em função do assunto e das habilidades. E a gente vai atacar isso aí. Não é verdade, Cristiano? Verdade. Então, E aí eu mete começo, Rui, bronca aí sem meter agora. bronca. Olha só, quando essa competência 3 fala justamente da solução de problemas do cotidiano, a gente pode se deparar com algo desse tipo. Abastecer com gasolina ou abastecer com álcool? Olha os preços, esses preços são atualizados, hein? Então aí nós temos agora a condição de poder fazer uma análise matemática. Isso aí é cotidiano, é o dia a dia. Quer ver uma outra? Olha só, uma outra relação. Qual é a embalagem mais vantajosa? Então é importante saber analisar. E muitas vezes as pessoas terminam fazendo isso de forma natural, intuitiva. Muitas vezes nem percebem que estão utilizando de um conceito tão importante da matemática. E que conceito é esse? Perceba que quando eu pergunto qual a embalagem mais vantajosa, eu quero fazer uma relação, eu quero fazer uma comparação entre o quê? Entre 2 valores. Então, qual é a parte da matemática, tá certo, que trabalha com esse tema? É justamente isso que a gente vai ver agora. Então, inicio a aula comentando com vocês o significado de razão e a importância de entender, tá certo, esse tema. Então, olha só, a razão entre 2 números, A e B, é dada pela divisão entre eles. Esses números A e B podem representar quantidades associadas a grandezas. Então, quando você faz a divisão entre eles, você está comparando. E aí, uma forma de representar seria por meio dessa estrutura. Na razão, nós temos os 2 elementos. Esse elemento A, ele é denominado de antecedente. E o elemento B, ele é denominado de consequente. Ora, importante lembrar que o B, ele não pode ser nulo, porque não existe a divisão por zero. Uma outra forma de representação da razão é justamente por meio dessa estrutura que vocês estão vendo aí. A, 2 pontinhos, B. O que isso está representando? A gente pode ler razão de A para B. Lembrando, razão equivale a uma divisão. Uma razão importante, e é muito utilizada nos probleminhas, principalmente aí, olha, do Enem e do nosso cotidiano, é a famosa porcentagem, que você tem uma relação com o consequente, nesse caso, 100. Mas aí, às vezes, tem uma espécie de necessidade de diferenciar uma razão de uma fração. Eles se assemelham. Não é verdade, Rui? E aí, nesse caso,
eu tenho como diferenciar uma situação da outra da seguinte forma. Quando a gente trata de fração, ela faz uma relação entre a parte e o todo. Ó, fica ligado aí, fração relaciona parte e todo. E uma razão relaciona as partes. Eu vou mostrar isso depois, né? Um detalhezinho, vê só. Pode falar, Rui. Eu dou sempre esse exemplo, vê que Cristiano falou aí, bem legal, que razão relaciona duas partes, fração, uma parte com o todo. Eu, quando era da idade aí de vocês, tinha 17, 18 anos, eu fui para uma festa e tinha 3 meninas querendo namorar comigo. Então, meu exemplo particular, um homem para 3 mulheres. Galera, um homem para 3 mulheres, eu pergunto a você, Cristiano, isso era uma razão, isso era uma fração ou era uma ilusão da minha parte? Eu vou ficar com a terceira opção, viu, Rui? Isso eita, ajuda! Galera, mas era uma razão, porque um homem para 3 mulheres. Homem é uma parte das pessoas, mulheres é outra parte. Então, eu estou relacionando duas partes. Então, qual é a fração de homens? 1 para 3, 1 quarto. 3 para 4, 3 quartos. 1 quarto dos homens e 3 quartos das mulheres. Galera, é porque eu não me conformo com a realidade que vivo. Aí quero criar a minha própria realidade de um cara que era muito bonito quando era jovem. Ajuda. Ajuda. É verdade. Olha só. Então, aí, essa diferenciação é muito sutil, mas é interessante você ter uma resolução diferente. Agora, a gente pode voltar para esse experimento que eu fiz. A pergunta: abastecer com gasolina dos veículos comparados quando abastecidos com gasolina e álcool, o álcool tem um rendimento 30% menor. É óbvio que pode ter veículos motores com essa relação um pouquinho mais em média nessa estrutura. E aí, diante de uma situação como essa, alguém ainda deve ter ouvido, tá certo? E para saber se é mais vantajoso abastecer com gasolina ou com álcool, basta realizar a divisão. Você vai dividir o quê? Você vai fazer uma comparação, dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina. No momento que você faz esse comparativo, você está aplicando aí, olha, o conceito de razão. Então, olha só, olha a dica. Se essa divisão for igual a 0,7, ou seja, 70%, né, o resultado, 0,7, significa dizer que o preço do álcool é 70% do preço da gasolina, caso a divisão dê 0,7, isso implica que tanto faz você abastecer com gasolina ou abastecer com álcool, porque o rendimento do veículo vai estar, tá certo, nas duas situações, tá certo, equilibrado. Se essa divisão der um resultado abaixo de 0,7, é mais vantajoso abastecer com álcool, né, com o etanol. E se, ao contrário, o quociente for maior do que 0,7, então é melhor abastecer com a gasolina. Então, simplesmente agora você já sabe. Chegou no posto de gasolina, chegou para abastecer, divide o preço do etanol pelo preço da gasolina. E olha o resultado que a gente obteve, 0,67, abaixo de 0,7. Logo, será mais vantajoso abastecer com etanol. Veja, aplicação do cotidiano de um conceito que vai estar presente na prova do Enem no finalzinho desse ano. Olha só, mais um probleminha. Qual a embalagem mais vantajosa? O que é que nós estamos fazendo agora aqui? Comparando. Razão é uma divisão, é comparar dois valores. E nesse caso, observe que nós temos duas grandezas. Quais são as grandezas? O preço, tá certo, do produto aí de cada embalagem, dividido aí, olha só, vamos comparar com a quantidade. Esse é o tipo de produto que você compra associado à massa. Então, eu posso afirmar que na embalagem maior, paga-se R$ 35,00 por quilo. Ora, eu tenho que fazer essa análise, porque mesmo lá em cima dela,
apresentando o nome embalagem econômica, possa ser que não seja financeiramente mais vantajoso. Óbvio que a gente tem que avaliar vários aspectos. Será que eu vou consumir esse produto dentro de um prazo mínimo? Será que eu vou comprar e ele vai ficar ali, olha, no meu armário, e aí vai passar o tempo e vai perder a validade? Tudo isso tem que ser avaliado. Se for um consumo rápido, uma família que tenha crianças, com certeza essa conta aí vai ser bem-vinda. E aí, olha só, vamos fazer o comparativo? Então vem comigo. Eu tenho aqui a primeira embalagem, tenho a segunda. E agora, olha só a massa da primeira, preste atenção, 1 quilograma. E a massa da segunda embalagem, 400 gramas. Então, nesse caso, comparando, eu quero saber a relação custo-benefício. O preço pela massa, então, R$ 35,00 dividido por 1.000 gramas no primeiro caso. Perceberam? Estou realizando um comparativo entre essas grandezas, representadas numericamente por 35 e 1.000. Realizando essa divisão, 0,035 real por grama. Esse é o custo para cada grama do produto na embalagem 1. Vamos analisar a embalagem 2. Fazendo esse comparativo, R$ 12,80 dividido por 400. O que é que vai acontecer como resultado? Olha só, 0,032 real por grama. Olha, e agora? Compara. Então, a gente agora está podendo afirmar que a embalagem 1, ela não é a mais vantajosa. Então, se eu tiver de comprar e estocar uma quantidade, tá certo, desse produto, eu vou escolher a embalagem 2. Então, seguindo, vamos agora para aplicações. A mais importante do conceito de razão é a ideia de escala. Óbvio que a gente tem outras aplicações envolvendo razões, certo? Então, nós temos densidade demográfica, nós temos gramatura de um papel, nós temos a velocidade média, mas essa daqui é recorrente na prova do Enem, por isso que a gente está dando ênfase. Então, o que é a escala? Preste atenção, é uma razão que compara o quê? A medida apresentada em um desenho e a medida correspondente no real. Então, eu estabeleci aqui uma relação onde eu chamo a medida do desenho de desenho e a medida da distância real, desão. E aí eu consigo formalizar essa estrutura. Escala é desenho sobre desão, ou seja, o desenho dividido pelo real. Interessante, nesse comparativo, tá certo? Entre essas duas dimensões, verifiquem que se tratam de grandezas de mesma espécie. Que é isso, Cris? Grandezas de mesma espécie. Veja, a primeira está associada a uma medida de comprimento, a segunda também. Como eu estou querendo encontrar uma escala, as duas grandezas devem estar na mesma unidade. E aí haverá uma simplificação. A gente afirma que uma escala ela é adimensional. Não existe dimensão em uma escala, mas ela faz um comparativo entre aqueles números, né? Associando aquelas relações. Tamanho, tá certo? Do desenho associado ao tamanho real. Detalhe, se esse quociente for igual a 1, como assim? Desenho igual a desão, a gente tem a chamada escala natural. Quando a gente tem essa situação, o desenho tem o mesmo tamanho do real. Como é que eu posso entender isso, Cris? É simples. Você pode ter a imagem de um objeto, sei lá, quero fazer o desenho de um celular em 3 dimensões, e eu vou desenhar esse objeto em tamanho real. Então, nessa relação de escala, desenho é igual a desão, e esse quociente é igual a 1. Então, é o que a gente chama de escala natural. 2, a escala reduzida. Isso aí é muito utilizado, por exemplo, na arquitetura, na engenharia. As plantas baixas de edificações, as maquetes
que faz o quê? Uma redução, diminui o tamanho real para caber em uma folha. Então, a escala reduzida tem o desenho menor que o desão. Mas nós podemos também ter a chamada escala ampliada, onde o desenho é maior do que o desão. Imagine o projeto de um relógio, onde as peças são pequenas e precisam ser confeccionadas. Elas não poderiam ser desenhadas no mesmo tamanho, no tamanho real, na escala natural. Por quê? Porque teriam detalhes que poderiam passar desapercebidos. Então, é necessário uma ampliação dessa imagem. Então, a escala de confecção desse projeto, com certeza, estará na escala de ampliação e não numa escala natural, nem numa escala reduzida. Maravilha? Vamos para a primeira questãozinha agora, conectada aí ao Enem, certo? Então, vem comigo. Uma pessoa precisa comprar creme dental. Ao entrar em supermercado, encontra uma marca em promoção, conforme o quadro seguinte. Então, observe aí, a embalagem 1, 2, 3, 4, 5, e aí as seguintes promoções. Pensando em economizar seu dinheiro, o consumidor resolve levar a embalagem de número... Um detalhe. O problema deixou implícito isso aí, que eu vou falar agora. Mas o creme dental, todos eles, na minha opinião, deveria vir no enunciado, né, afirmando que todos eles eram iguais, certo? Ele não afirma isso, a gente vai meio que numa intuição, certo? Então, vamos levar em consideração que os cremes dentais em cada embalagem, eles estarão com a mesma quantidade. E aí, ele pede justamente aquele produto onde eu irei, no caso, né, o consumidor irá economizar. Quem nunca passou por uma situação prática como essa? Quem nunca se deparou com uma promoção desse tipo em grandes magazines? Então, olha só, o que eu chamo a atenção é a questão da promoção. Sendo os produtos de mesmo, olha só, de mesmo tamanho, de mesma quantidade, então eu posso fazer o seguinte comparativo e a seguinte intervenção. A melhor promoção será justamente aquela embalagem a qual vai me dar um maior desconto. Porque se eu tenho desconto na embalagem 1, sei lá, um desconto de 40%, e eu estou levando 3 e pagando 2, é óbvio que não é esse o valor, não é esse, eu só estou aqui arbitrando, né, um número, então existe um desconto percentual, nesse caso da embalagem 1, e se eu aumento a quantidade, tá certo? Se eu dobro essa condição de levar, ao invés de 3, 6, a porcentagem associada ao desconto continua sendo a mesma, beleza? Então, olha só, leve 3, pague 2, deixe de pagar. Olha a ideia, leve 3, pague 2, deixe de pagar. Na primeira embalagem, o consumidor deixou de pagar quantos produtos? Exatamente, 1. Num total de quanto? De 3. Então, veja que nesse caso aqui, eu tenho 1 em relação agora ao todo, 1/3. E esse 1/3, olha só, a gente pode, daqui a pouco, transformar isso em uma porcentagem. Vamos comparar as demais embalagens. Então, acompanha comigo. Embalagem 2, 1 de 4. Então, deixei de pagar uma de um total de 4. Na terceira embalagem, uma de um total de 5 deixou-se de pagar. Na embalagem 4, 2 de 7. E na embalagem 5, 3 de 10. Comparando agora, certo? A gente observando esses valores. Olha só, a primeira, 33,333%. 1/3 é 33,333%. Então, esse seria o desconto associado à primeira embalagem. O da segunda, ficou fácil, né? 0,25, que equivale a 25%. Na terceira embalagem, 20%. 28%. Essa talvez desse um pouquinho mais de trabalho, você tivesse que armar ali uma continha, mas veja, 28,5%. E a última, 30%. Então, qual das 3 embalagens oferece um desconto maior?
Veja, o produto é o mesmo. Então, eu vou comprar aquela embalagem onde o desconto é maior, onde eu economizo o meu dinheiro. Consequentemente, será a embalagem 1. Óbvio, preste atenção, que nós teríamos outras maneiras de resolver esse problema, outras técnicas, outras ideias. Então, eu tive a necessidade, né, a intenção de mostrar essa daqui para vocês nesse momentinho. Maravilha? Então, vamos finalizar aqui esse primeiro momento da aula com a segunda questão. Considere uma ilha de formato triangular, cujas dimensões dos lados são 200 metros e 320. Olha o que aconteceu aí nesse caso. A presença de um triângulo isósceles, dois lados iguais. Um cartógrafo deseja representar de forma verossímil o arquipélago ao qual essa ilha pertence em um mapa. No entanto, por restrições de espaço, a ilha deve ocupar uma área no mapa de 48 centímetros quadrados. Assim, a escala linear, está sendo dado ênfase aí, olha, que deve ser utilizada pelo cartógrafo é D. E aí o que acontece? Eu chamei a atenção e chamo mais uma vez a atenção para a razão que representa a escala. A escala é um comparativo entre duas dimensões. A escala linear está associando dois comprimentos. Então, a medida do desenho associada à medida correspondente no real. Agora, se você eleva ao quadrado essa escala linear, então isso é equivalente à razão entre as áreas. Que área, Cris? A área do desenho, a área no mapa, associada a quem? A área real. E se eu elevar a escala linear ao cubo, então imagine que eu agora esteja tratando de uma representação tridimensional, uma maquete. Então, nesse caso, a escala linear elevada ao cubo é igual à razão entre os volumes. Então, volume real, olha só, o volume do desenho dividido pelo volume real. Então, essa dica de ouro, guarda com carinho, porque na prova do Enem será cobrada uma dessas relações. Para essa questão, eu vou ficar somente com essa daqui, olha. Por quê? Porque lá no texto eu identifico a informação 48 centímetros quadrados da área do mapa. Maravilha? Então eu preciso descobrir a área da ilha. Só que o triângulo é um triângulo isósceles. Nós temos as dimensões aqui representadas. 200, 200 e 320. Todo triângulo isósceles, olha, atenção, presta atenção. Todo triângulo isósceles, quando você traça a altura relativa à base, essa altura divide o triângulo isósceles em dois triângulos retângulos congruentes. O pé da altura é justamente o ponto médio do lado oposto do vértice da onde partiu a altura. Fica claro isso? Então, eu posso afirmar que eu tenho ali a medida H e esse triângulo amarelo congruente a esse triângulo azul retângulo. Perfeito? E aqui eu tenho 160 metros de um lado, 160 do outro, porque aquele ponto ali que representa o pé da altura é o ponto médio. Então, o triângulo é retângulo. A lei, o teorema mais importante da geometria plana associada ao triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras nessa imagem, nós teríamos hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Cris, eu poderia fazer de uma outra maneira, não é? O cálculo do H? Sim. Associando esse triângulo retângulo, veja, não quer dizer que sempre, toda vez, essa correspondência, né, essa relação vai ser verdadeira. Ou seja, o triângulo pitagórico 3, 4, 5, eu vou associar a esse triângulo que eu conheço duas dimensões. Então, o 5, que é a hipotenusa, multiplicada por 40, gera 200. O lado 4, multiplicado por 40, gera 160. Então, perceba que esse triângulo daí, ele é semelhante ao triângulo pitagórico 3, 4, 5. E o valor
de multiplicidade aí, olha só, 40. Esse é o fator de semelhança. Então, eu multiplicando 3 por 40, encontraremos H120. Perceberam? Então, ganharia muito tempo, agilidade aí, tá certo? Olha agora, para calcular a área da ilha, que é um triângulo, presta atenção, eu vou para o conceito básico. Então, eu vou pegar a base do triângulo, multiplico pela sua altura relativa e divido por 2. Qual é a base desse triângulo? 320, exatamente, é o lado não congruente. E o H? 120. Divide por 2 aí esse produto. Olha o valor, 19.200 metros quadrados. Agora vamos para essa estrutura, tá certo? Que eu destaquei para vocês, lá no cantinho. A escala linear ao quadrado é igual à razão entre as áreas. Quais áreas? A área do desenho sobre a área real. Então, E ao quadrado é igual a 48 centímetros quadrados dividido por 19.200 metros quadrados. Alguém poderia perguntar, não é? Cris, eu faço a transformação das unidades para deixar nas mesmas... Não precisa. Não vamos perder tempo com isso. Ó. Preste atenção. Vê, eu quero encontrar o quê? O E. Eu vou deixar as unidades do jeito que elas estão e vamos tentar simplificar esses números. Dá para simplificar 48 com 192? Sim, isso resulta em 4. Então, E ao quadrado é 1 centímetro quadrado dividido por 400 metros quadrados. Olha agora, sem perda de generalidade, eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Então, a raiz quadrada de E ao quadrado é o E. E a raiz quadrada dessa fração, vamos por partes. Raiz quadrada de 1 centímetro quadrado gera 1. E a raiz quadrada de 400 metros quadrados gerou o 20 metros. E aí, chegamos a essa escala, olha só. 1 centímetro está para 20 metros. 20 metros, transformando para centímetros, equivale a 2.000 centímetros. E aqui a gente simplifica porque a escala é uma razão adimensional e o nosso gabarito é a letra E.